Lucas, o capítulo de número 12. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, dos versículos 42 e o versículo 43. Lucas, capítulo 12, versículo 42 e também o versículo de número 43. Glória a Deus. Amém? Amém? Diz a palavra do Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Amém? Bem-aventurado aquele servo a quem, quando o Senhor vier, achar servindo assim. Graças a Deus. Hoje, meus amados irmãos, nós vamos então aprender um pouco aqui sobre a mordomia do obreiro como diácono. Qual é o papel de um diácono diante de sua mordomia? Mordomia, nós vamos aprender hoje, é algo muito importante. A Bíblia faz uma pergunta. Jesus perguntou dizendo: quem é, pois, o servo fiel? Né? Existe uma outra tradução que diz: quem é, pois, o dispenseiro fiel? Existe uma outra tradução que diz: homem fiel, que o patrão lhe dá a responsabilidade de alimentar os outros. Isso está na Bíblia Viva, tem essa tradução. Muito bem, a primeira coisa que temos que analisar para entendermos o assunto, precisamos conhecer o significado de alguns termos empregados no assunto proposto. Número 1, mordomo. Segundo o dicionário Aurélio, significa administrador dos bens de uma casa ou irmandade. Na concordância fiel grego-português, significa dispenseiro. Mordomo na Bíblia é descrito em 3 expressões hebraicas e 2 expressões gregas. Queremos destacar aqui as 2 expressões gregas. Epítropos, cujo significado é encarregado. Digam comigo assim: mordomo, é encarregado. Não é aquele que cuida, aquele que tem a responsabilidade de administrar. Então isso é mordomo, é aquele que é o encarregado. Do grego epítropos, que significa encarregado, encontrado 3 vezes no Novo Testamento. A Bíblia usa 3 vezes essa expressão no Novo Testamento. Existe um outro termo grego que é oikonomos. Oikonomos, seu significado é servo ou diácono. O termo oikonomos do grego significa servo ou diácono, encontrado 10 vezes no Velho Testamento. E em Lucas aqui, capítulo 2 e o versículo 42, a Bíblia está falando aí do servo. Servo que é usado para descrever um diácono. Amém? Amém. Número 2, mordomia. Vamos ver aqui, mordomia é um substantivo que significa ofício de mordomo. É encontrada no Novo Testamento cerca de 10 vezes. Você vai ver em várias passagens até mesmo do Antigo Testamento, alguém trabalhando como um mordomo. Por exemplo, José do Egito, né? José do Egito foi colocado por Potifar para administrar os bens. Mais tarde, ele também é colocado por Faraó como governador para administrar. Isso também é uma mordomia, ou seja, é o administrador dos bens de alguém. Amém? Diácono, número 3, diácono, vem também do grego diáconos,
que significado é ajudador ou servidor. Significado da palavra diácono traduzido como ajudador ou como servidor, aquele que serve. O dicionário do Novo Testamento, do autor Taylor, define como garçom, como servo, como administrador e como ministro. Essas três expressões aparecem no Novo Testamento, cerca de 30 vezes você vai encontrar essas expressões no Novo Testamento, como um administrador, como ministro, como servo, como dispenseiro, tá certo? Muito bem, na Grécia clássica, os diáconos eram o encarregado de levar as iguarias à mesa e manter os convidados sempre satisfeitos. Lembra quando Jesus ele foi em um casamento? Lá estavam os servos, os empregados, aqueles que tinham a responsabilidade de manter em ordem a mesa. Não podia faltar vinho para os convidados. A missão do diácono era usada desta maneira, para não deixar faltar as iguarias à mesa e manter os convidados sempre de forma satisfeita. Na igreja primitiva, os apóstolos começaram a ter problemas sociais. Isso a gente percebe lá em Atos dos Apóstolos. Foi então que foi instituído o diácono para resolverem os problemas que já começavam a perturbar o bom andamento da igreja nascente. Portanto, quero dizer que o obreiro é um servidor e ajudador da comunidade evangélica chamada igreja. Lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que, à medida que a igreja começou a crescer, os apóstolos notaram que as viúvas começaram a ficar desprezadas. Ninguém estava cuidando da parte social da igreja. Afinal de contas, um pregava, o outro também pregava, o outro também pregava, e quer dizer, a igreja, ela não pode viver apenas de pregação. Existem as áreas sociais da igreja que devem ser cuidadas. Então os apóstolos, eles resolveram eleger diáconos. Então eles levantaram, criaram e consagraram diáconos, separaram diáconos, melhor dizendo, para que esses servissem à mesa. Então os diáconos começaram a cuidar da questão social da igreja, enquanto que os apóstolos se preocupavam com o ministério da palavra. Tá certo? Isso você vai encontrar lá no livro de Atos dos Apóstolos, logo nos primeiros capítulos você já encontra. Muito bem. Virando a página da sua apostila sobre o diácono, ao meu ver, o pastor ou o obreiro, ele também é um diácono. Isso aqui é um parecer meu, é o que eu penso, e eu vou explicar por quê. Ao meu ver, o pastor ou qualquer obreiro, ele também é um diácono. Por quê? Porque o menor deve servir o maior, deve servir ao menor. A Bíblia diz que o maior entre vocês deve ser servo. Entendeu? Se alguém quer ser alguma coisa, o maior, ele deve servir. Ele deve se apresentar como servo. Tá certo? O diácono deve servir bem a todos. Diga comigo, o diácono deve servir bem a todos. Porém, o obreiro é o servidor mor em todos os sentidos. Nós devemos estar prontos para servir em todos os sentidos. Ainda que eu seja pastor, ainda que eu seja presidente do ministério, mas eu nunca posso esquecer que também fui chamado para servir. O próprio Jesus, quando ele veio, ele disse aos discípulos: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ora, se Jesus veio para servir, e nós, não é verdade? Então todos nós precisamos entender que também somos diáconos. O obreiro e a mordomia. O obreiro de Deus foi chamado por Deus. Quando Deus chama alguém, não é para ele ficar parado, mas ativo na obra dele.
Amém? Está acompanhando na apostila? Então, né? O obreiro foi chamado para estar ativo na obra do Senhor, na obra do nosso Deus. Por isso ele é investido por Deus como mordomo e quer que pratiquemos a mordomia. Citarei aqui algumas coisas referentes ao mordomo. Primeiro, a sua qualidade. Vamos ver as qualidades de um mordomo. Primeiro, o mordomo deve ser fiel. Olha lá em 1 Coríntios capítulo 4 e o versículo 2. Os irmãos que tiverem com as suas Bíblias, acompanhem e vejam o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo de número 4 e o versículo de número 2. Paulo está dizendo alguma coisa com respeito ao dispenseiro, ao servo, ao diácono, na verdade, que é o dispenseiro, aquele que cuida da dispensa, que administra a dispensa. Então, capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo de número 2 diz assim: além disso, requer-se nos mordomos, existe uma tradução que diz dispenseiros, que cada um se ache fiel. Diga comigo, a primeira qualidade de um diácono é a fidelidade. Tá certo? Todos nós devemos entender que, como dispenseiros de Deus que somos, nós devemos nos colocar na condição de fiel. Agora, fiel a quem? A quem nós devemos ser fiel? Aí na sua apostila. Primeiro, você tem que ser fiel a Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos ser fiéis a Deus. O diácono, o dispenseiro, o irmão que trabalha como mordomo na casa do Senhor, e todos nós somos mordomos, porque Deus nos entregou algo que não é nosso, para nós cuidarmos, entendeu? E Deus vai requerer de cada um de nós aquilo que Ele nos entregou, né? Por exemplo, o tempo. Nós temos 24 horas por dia. Quem deu para a gente esse tempo? Deus. E a questão que fica é, o que é que eu faço durante essas 24 horas por dia para Deus? Então Deus vai cobrar o tempo, porque o tempo não é nosso, o tempo é dele, e ele vai requerer o tempo que nós usamos como dispenseiro. Estou citando aqui o tempo, mas eu posso citar aqui a saúde, entendeu? Quantas pessoas que estragam a sua saúde, gastam a saúde, não é verdade? Faz da saúde uma miséria, e mais tarde o que resta para ele é hospital, é remédio e medicamento que não para. Por quê? Porque não soube zelar, não soube cuidar da sua saúde. E saúde quem foi que nos deu? Foi Deus. Então diga para o teu irmão assim, o dono vai exigir de nós, que somos mordomos, o que é que nós fizemos com a saúde que Ele nos deu. Amém? Então, em primeiro lugar, nós temos que ser fiéis a Deus. Segundo lugar, nós temos que ser fiel à nossa família. O homem deve ser fiel à sua mulher e a seus filhos. A mulher deve ser fiel a seu marido e a seus filhos. Os filhos devem ser fiéis aos seus pais. É assim que a Bíblia ensina. Deve haver um vínculo de lealdade, deve haver um vínculo de fidelidade entre todos os membros da família, principalmente daqueles que servem a Deus. Nós já não vamos nem falar de pessoas que não servem a Deus, porque eles não são mordomos, não são dispenseiros de Deus. Eles querem viver a vida da maneira como eles acham. Mas todos nós que entregamos a nossa vida a Cristo e aceitamos a carreira que nos está proposta, devemos administrar a nossa mordomia com fidelidade, primeiro a Deus, segundo lugar a família, e terceiro, devemos ser fiel ao
Ministério. Entendeu? É preciso haver fidelidade ao ministério. O diácono, a diaconisa, o cooperador, o dispenseiro, ele não pode ser infiel ao ministério. Tudo que ele for fazer, ele deve satisfação ao ministério. Existem muitas pessoas por aí hoje em dia que colocam uma gravatinha no pescoço, o pastor não acha mais ele. Entendeu? A vida dele é bater canela para cima e para baixo, dizendo que ele não tem compromisso com o homem. Ele não serve a homem. Ele foi chamado para servir a Deus. E a Bíblia diz que nós devemos ser obedientes aos nossos pastores, porque eles velam pelas nossas almas. Aí nesses dias, eu estava lendo no Facebook, uma irmã criticando, dizendo que onde se viu, hoje em dia é um tal de amar pastor. Nós temos que amar é só a Deus. Aí eu tive que entrar embaixo para comentar. Eu fui obrigado a entrar embaixo. Falei, irmã, a Bíblia manda nós amar aos nossos pastores. Está escrito em Hebreus, amai a vossos pastores, porque são eles que velam por vossas almas, são eles que cuidam de vocês, e eles são os que hão de dar conta de cada um de vocês. Aí eu disse, a irmã não confunda amar com adorar. Adorar só a Deus. Agora, amar, aliás, amar não é só aos pastores. A Bíblia diz que nós temos que amar até aos nossos inimigos. Você está entendendo? Então, o que é isso? Isso é parte de pessoas que não têm conhecimento bíblico. Entendeu? É por isso que eu falo para os irmãos o perigo de nós nos acostumarmos a sermos crentes apenas frequentadores de noite de campanha. Entendeu? É muito bom, benção, você vem buscar, amém, mas você não pode esquecer da noite de ensino, porque é o culto de ensinamento da palavra que vai clarear. E quando você se defrontar com alguém que vem questionar alguma coisa com respeito à sua fé, ou alguém que mesmo nas redes sociais posta alguma heresia, você tem base bíblica para você mostrar o caminho certo. Amém? Então, nós devemos nos preocupar em sermos fiéis também ao ministério. Amém? Amém. Então, vejam bem lá. Então, primeira coisa, o obreiro, o diácono, requer que ele seja fiel. Segundo lugar, tem a letrinha B aí, letra B. Ele deve ser prudente. Primeiro, ele tem que ser fiel a Deus, à família e ao ministério. Segundo, ele deve ser prudente. A prudência é uma necessidade para o mordomo, pois ele não estará trabalhando para si, mas para o seu patrão. Então ele tem que ter prudência. Você está entendendo? Ele não pode fazer das coisas de Deus como se ele estivesse fazendo para ele mesmo. Não, porque as coisas de Deus são muito especiais. Então é preciso ter prudência, tá certo? Prudência na atitude, prudência nas palavras, prudência no porte, no comportamento, entendeu? Às vezes você está no local fora da igreja e você encontra com uns amiguinhos lá seu e tal, e você se deixa levar. E de repente você está lá escandalizando o evangelho. O que é isso? Faltou prudência. Jesus disse assim, ó, sede vocês, que vocês sejam simples como a pomba, mas que vocês sejam prudentes como a serpente. Entendeu? É o símbolo da prudência. A serpente é um animal muito astuto. Dificilmente ela é pega desprevenida, porque ela é prudente. Amém? Então vamos lá. 2. Eu estou falando aqui de qualidades. Qualidades de um diácono. Qualidades de um mordomo. Primeiro tem que ser fiel e ele tem que ser prudente. Amém? Agora, deixando as qualidades de lado, vamos falar aqui sobre a sua mordomia como obreiro. Primeiro, segundo o texto que eu acabei de ler, a responsabilidade do obreiro é dar a ração. Isso significa que o obreiro deve dar alimento, que é a palavra de Deus. Diga comigo assim, nenhuma pessoa
pode se aproximar de mim, precisando de uma palavra e ir embora sem receber de mim uma palavra. Diga, eu sou responsável para dar a ração, entendeu? Para tratá-los, porque eu sou dispenseiro, eu tenho para lhes dar. Então a responsabilidade do obreiro, em primeiro lugar, é dar a ração, é cuidar de sempre alimentar as pessoas que estão famintas pela palavra de Deus. Gente, tem muita gente precisando de uma palavra, entendeu? Nas casas, nos hospitais, nos presídios, sempre tem alguém, às vezes nem no hospital, do lado da casa da gente, esperando que alguém vá lá para levar uma palavra de Deus. Afinal de contas, o desespero está tomando conta da família e eles não sabem o que fazer. Resta a nós, como mordomos e dispenseiros, abrir a dispensa e levar o alimento, a palavra de Deus. Amém? Amém. B, no tempo, olha lá, a palavra deve ser ministrada na hora certa para não ser desperdiçada. Você deve levar a palavra de Deus no tempo certo, na hora certa e no lugar certo. A gente não pode ficar, como diz a Bíblia, dando pérolas aos porcos, entendeu? Não adianta a gente, mas eu vou entrar lá, tem um boteco lá, está todo mundo chapado, eu vou lá pregar. Não vai resolver. Você vai lá pregar, está todo mundo com a cabeça cheia de cachaça, fora de si, tá certo? Ainda corre o risco de zombar de você, de ficar uma situação vexatória, tá certo? Então não é o lugar e não é o momento, não é o tempo. O tempo certo é quando você encontra uma pessoa que o campo espiritual da pessoa está aberto. Você sente que ele quer saber alguma coisa, ele quer aprender, ele quer crescer, ele não quer contender. Amém? Amém. Diga comigo assim, devemos tomar cuidado para não contender. Eu não sei se os irmãos sabem, tem um monte de camarada por aí que já foi crente, está desviado, entendeu? Está desviado, está na droga, está na cachaça, está na pornografia, está na prostituição, e vem se aproximar da gente para fazer perguntas, mas o objetivo dele não é aprender, é contender. Aí fica perguntando com quem Caim casou, entendeu? Aí fica perguntando quantos filhos Adão e Eva tiveram, se tinha filho no paraíso, se não tinha no paraíso, e fica com um monte de perguntas, que na verdade ele aprendeu com alguém e quer tentar contender com os santos. E a nossa missão não é contender. Sabe o que Paulo disse? Paulo disse assim, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, aleluia, e apto para ensinar a todos. Amém? Então vamos lá. Não adianta ministrar a palavra quando, por exemplo, a pessoa não está atenta, pois o resultado será nulo. Entendeu? Não adianta ministrar a palavra para você que está com a cabeça lá no outro. Você está pregando aqui e você está vendo que a cabeça dele está no outro canto. Então você vai perder tempo, tá certo? Então o obreiro, o mordomo tem que atentar para isso. Olha lá, o mordomo, o obreiro como servidor, o diácono. O obreiro como servidor, ou diácono, tem várias obrigações. Agora eu vou falar o diácono aqui. Propriamente dito, o diácono que serve na igreja do Senhor. Ele tem algumas obrigações. Primeiro, servir a mesa. É responsabilidade do diácono se preocupar com a mesa do Senhor, a Santa Ceia e também as questões sociais. Por exemplo, campanha do quilo, entendeu? Trabalho de assistência social, procurar saber quantas pessoas estão precisando. Isso não é missão do pastor, isso é missão do diácono, tá certo? O dia da ceia é missão do diácono observar
se está tudo em ordem. O que está faltando é entrar em contato com os outros diáconos para estar conversando, saber, escuta, como é que está a ceia para hoje? Tá certo? Muito cuidado o diácono deve ter, ainda até maior, no momento de servir a ceia. Por exemplo, o diácono nunca pode servir a ceia quando ele estiver gripado. Por quê? Eu já vi pessoas, diáconos por aí, que vai servir a ceia gripado, pastor Cleide. E ele leva o cálice, e daqui a pouco, porque o espirro vem, meu filho. Tá certo? Daqui a pouco, e não tem como segurar. É algo, tá certo? É algo incontrolável. O camarada está com a bandeja aqui, ele... Aí, tá certo? Então ele não pode servir ceia quando ele estiver gripado. Ele deve chegar ao pastor ou ao líder dos diáconos, ao chefe dos diáconos na igreja e falar, irmão, hoje eu não vou servir a ceia e nem vou lá na frente cortar o pão ou pegar o pão lá na frente, eu vou ficar no meu cantinho sentado porque eu estou gripado. Não posso fazer. Amém? Então cuidado que o diácono tem que ter. Diácono, por ser ele um mordomo, por ser ele um garçom, porque o diácono é o garçom, quando ele for servir a ceia, ele deve estar muito atento se ou naquele dia não trabalhou com graxa, né? Com graxa, porque ele deve cuidar das mãos, as mãos têm que estar limpinhas, as unhas cortadas bem bonitinhas, tá certo? Ele tem que tomar cuidado com a sua farda, a sua roupa. Ele não pode andar com roupa suja, tá certo? E nem roupa descomposta para o ato. Porque você pode observar, às vezes, você vai num restaurante e o garçom vem te atender. Já viu como é que é a roupa do garçom, a farda do garçom? Tá certo? É uma farda exclusiva. Não é uma roupa que ele usa no dia a dia. Não. Você nunca vai encontrar o garçom jogando bola com a farda. Ele atende os clientes no restaurante. Você nunca vai encontrar ele por aí pelos mercados ou passeando no shopping. Não. Por quê? Porque é uma roupa exclusiva para o ato. Então o diácono, ele deve ter a sua roupa exclusiva, a sua farda exclusiva, a sua camisa, a sua gravata bonitinha, sua calça social, tá certo? Para hoje a ceia do Senhor, se eu não posso estar todos os cultos com gravata, porque hoje vestimento é caro também, mas pelo menos faz, essa aqui é minha farda para ceia, tá certo? Essa aqui é minha roupa para ceia. Ceia do Senhor, diácono e a diaconisa tem que usar a melhor roupa possível. Não precisa ser a mais cara, mas desde que seja uma roupa composta e uma roupa, claro, bem limpinha, passada, entendeu? Nunca use camisa amassada, parece o mapa do Brasil. 23 estados e mais algum distrito, tá certo? Então não, a camisa tem que estar passadinha, bonitinha, afinal você está vindo para servir, tá certo? A igreja está posta esperando o momento em que o diácono vai servi-los. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Muito bem. Então ele deve servir a mesa, servir os alimentos, ou seja, cuidar da questão social da igreja, servir aos necessitados, né? Atender as viúvas, isso é missão de diácono, certo? Tem muito diácono que você encontra com ele hoje e ele fala, pastor que se vire, pastor é ele que vai. Eu não, eu sou apenas um diácono, eu só sou diácono, não sou nada. Alguns dizem assim, eu não sou nada na igreja, eu sou diácono. Poxa, entendeu? E a Bíblia diz que se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Como é que eu posso dizer que eu não sou nada se eu sou diácono? Amém? Então, vira a sua página aí. Ele deve cuidar da assistência social, acabei de falar. 3. Olha que coisa importante, a missão do diácono. Ele deve servir ao pastor. O diácono, ele deve servir ao pastor.
É missão do diácono procurar saber como é que está a mesa do pastor. Entendeu? De vez em quando dá uma ligadinha, pastor, como é que está aí? Tem a geladeira, como é que está? Tá certo? Como é que está esse mês? Isso é missão de diácono. Porque é completamente desconfortável o pastor chegar na igreja, ou eu, ou qualquer pastor, chegar na igreja e ficar ele contando as necessidades. Né? Assim como é desconfortável qualquer um de vocês chegar, não é? E ficar contando, oi irmão, estou passando isso. Não, isso é missão de quem? Missão dos diáconos, que são os garçons, que são os dispenseiros. Ele está procurando. Esses dias um irmão chegou para mim assim, um diácono daqui, falou, pastor, eu estou percebendo que o irmão fulano e tal está passando dificuldade. Falei, como? Por que ele não percebe? Ele falou assim, eu conversei com ele algumas coisas e eu senti nas palavras. Ó, entendeu? Esse é o diácono. Ele não precisa perguntar diretamente, não, ele pesca. Porque ele é prudente. Entendeu? Ele é sábio. Então a pessoa, duas palavras que fala, ele já descobre. Então ele traz o pastor para que o pastor resolva a situação. Amém? Então a necessidade do diácono, ele deve servir ao pastor, a mesa do pastor, tá certo? Como dispenseiro e como administrador, ele deve atender o pastor, a mesa do pastor, e atender o pastor como sendo um pastor um dispenseiro, e como sendo o pastor um administrador, ele precisa de diáconos para que esteja o auxiliando em tarefas que somente um diácono pode fazer. Amém? Por exemplo, o pastor está dirigindo o culto. Como é que o pastor vai dirigir o culto e tirar a oferta ao mesmo tempo? Não dá. Então o pastor dirige o culto, ele precisa de um diácono para que vá tirar as ofertas. Amém? Vamos lá. O obreiro levando as iguarias à mesa. Preparar não é função do diácono, mas é do cozinheiro. A ração já está preparada. O que significa isso aqui? Ó, preparar não é função do diácono. A ração já está preparada. Por quê? Diga para o teu irmão assim, porque o Espírito Santo é o melhor cozinheiro que existe. Ele dá a ração na medida certa para cada pessoa. Você está entendendo? Agora, a ração está preparada. Já tem o balanceamento bem ajustado e balanceado pelo nutricionista, o Espírito Santo. O melhor nutricionista que tem é o Espírito Santo, pastor Cleio. Ele sabe o que cada um precisa. Às vezes, a pessoa está precisando de uma dose, por exemplo, aqui, ó, vamos usar aqui 4 pessoas. Ali está a irmã Aline, aqui está a irmã Alice, ali está a irmã Franciele e ali está a irmã Daiane. O nutricionista, o Espírito Santo, ele conhece exatamente a necessidade que cada uma delas precisa. Se o nutricionista ele mandar um alimento, por exemplo, de correção para a Franciele, ela vai sair dizendo, mas, poxa, ele trouxe para mim uma comida que eu não estou precisando. Eu estou bem na presença de Deus, não preciso ser corrigida. Eu estou precisando de uma palavra de consolo, porque estou passando uma luta grande. Então, o nutricionista que conhece e sabe a situação dela, manda o alimento que ela precisa. Entendeu? Já a irmã Aline, ela não está precisando de uma palavra de consolo, como a irmã Franciele. Ela precisa de uma palavra de direção. Então, o Espírito Santo, ele cozinha, prepara a ração adequada, dando uma palavra de direção. Diga comigo assim, o Espírito Santo, conhece a ração certa para cada um de nós. Quem pode levantar sua mão e glorificar o nome de Deus? Oh, glória a Deus. Só Ele sabe do que é que a igreja precisa. Olha o que eu escrevi aí, ó. Só Ele sabe o que é que a igreja precisa. Amém? Amém. O servir a ração é a obrigação do servo, levar as iguarias. O Espírito Santo nos dá para que a gente entregue. Amém? Ele nos dá a ração já prontinha. E a minha missão é levar as pessoas, porque o Espírito Santo não vai pregar para ninguém. Quem tem que pregar sou eu e você.
E se nós não pregarmos, o sangue das pessoas será cobrado de cada um de nós, que está escrito lá em Ezequiel. Amém? Muito bem. Então devemos transmitir a mensagem e deixar os convivas satisfeitos. Ou seja, a pessoa a quem eu for levar uma palavra, ele tem que sair dizendo: falou pouco, mas falou tudo. Estou satisfeito com o que eu ouvi. Amém? Você não precisa ter um discurso de 2 horas para pregar para a pessoa. Mas uma palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Eu estou correndo aqui porque eu preciso de pegar a outra apostila aqui do presbitério, que é forte. Vamos lá. A mordomia do obreiro. Todo obreiro precisa estar atento para a sua mordomia. Isto é o que requer a palavra de Deus. A nós, os obreiros, foi-nos confiada a mordomia. Deus, a seu tempo, pedirá conta da nossa mordomia. Para isso, precisamos estar a cada dia pondo nossa mordomia em prática, de maneira bem clara e objetiva, objetivando resultados positivos. A Bíblia mostra um exemplo do mordomo fiel, mas mesmo assim procurou o resultado positivo para quando o seu senhor chegasse. Se o mordomo infiel trabalhou bem, quanto mais os fiéis devem trabalhar ainda melhor. Amém? Amém. Diga para o irmão assim: nós precisamos fazer para Deus o melhor. Aleluia. Conclusão: o assunto é muito importante e abrangente para ser estudado. Porém, quero concluir aqui, para ficar dentro do horário dessa escola. O patrão, o Senhor, ele voltará e pedirá conta da nossa mordomia. Se a nossa mordomia for boa, ele nos dará a sua recompensa. Lucas 12:44. Vamos ver qual é a recompensa que ele nos dará. Lucas, capítulo 12, versículo de número 44. Olha a recompensa se a nossa atitude como obreiros, como dispenseiro for boa. Então ele vai nos responder desta forma. Capítulo 12, versículo de número 44. Diz assim, ó: em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Olha aqui, em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Olha o versículo 42 aí, 42. Disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre seus servos para lhes dar a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando voltar, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Diga o irmão assim: quem age com fidelidade vai desfrutar o maior de Deus. Aponte o dedo para quem está ao teu lado e diga assim: continue sendo fiel. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Porém, se não foi, ele nos lançará fora. Encerrando o contexto bíblico em Lucas 16, versículo 10 e o versículo 12. Vamos lá, Lucas 16 e o versículo 10 aqui para nós encerrarmos essa apostila. 16, versículo 10 e o versículo 12. Olha o que diz a Bíblia: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Diga comigo assim: Deus não abre mão de fidelidade na mordomia. A Bíblia diz assim: seja fiel no pouco, porque no muito eu te colocarei. Amém? Aplaude o nome de Jesus nesta noite. Vamos aqui para a segunda apostila. Eu quero usar o tempo. Essa segunda apostila aqui é muito forte. O obreiro e a sua mordomia como presbítero. Vamos lá, prepara aí porque o negócio aqui é bom.
considerações iniciais. Observe aqui. A mordomia, segundo a Bíblia, significa boa administração, é encarregado da administração dos bens de alguém. Mordomo quer dizer literalmente econômico, isto é, aquele que é incumbido da direção da casa, administrador ou dispenseiro. É aquela pessoa a quem é entregue tudo quanto o Senhor possui para ser cuidado e desenvolvido. Eu coloquei aqui 3 exemplos. Eliezer, o servo de Abraão, está escrito lá em Gênesis 24:2, que ele era o responsável por toda a fazenda de Abraão. Abraão colocou nas mãos de Eliezer tudo aquilo que ele possuía, porque sabia que Eliezer era um homem fiel. 2, José, no capítulo 39 de Gênesis, versículo 4 ao 6, você vai ver o que eu acabei de falar, quando ele está na casa de Potifar, ele administra. Lá na cadeia também ele passa a ser administrador, entendeu? Porque quem é fiel, no pouco, Deus o colocará no mundo. Vamos lá. Olha que coisa interessante aqui. Diga comigo assim: Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Repitam de novo: Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Diga assim: Ele é Senhor. Ele é Senhor. E tem o controle de tudo. E tem o controle de tudo. Olha, observe aí. Além de dono, ele tem o controle. Nada escapa do controle dele. Aleluia. Tudo que ele me deu, ele sabe o que ele me deu e ele sabe o que eu vou precisar de prestar contas a ele. Porque ele é dono, eu sou apenas mordomo, eu apenas cuido. O ministério que Deus me deu da palavra é o ministério que ele deu, aleluia, e eu preciso administrar, cuidar. De que maneira? Cuidar para que eu não venha ensinar heresias, por exemplo. Ensinar coisas que a Bíblia não mostra. Ensinar algumas coisas que são contrárias às sagradas letras. Então eu preciso tomar cuidado para que, através do dom da palavra que o Senhor me deu, eu possa salvar as pessoas e não levá-los para a perdição. Vamos lá. Diga comigo assim: a terra é do Senhor. A terra é do Senhor. Diga assim: fidelidade no mordomo. Fidelidade no mordomo. Diga comigo assim: voluntariedade e exemplo. Voluntariedade e exemplo. Diga assim: devemos tomar cuidado, conforme o semear e conforme a colheita. Olha, vamos ver um negocinho aqui, que coisa interessante. Olha lá, igrejas fiéis. A Bíblia nos ensina preceitos e exemplos que somos mordomos de Deus. Diga comigo assim: a Bíblia está recheada de textos dizendo que somos mordomos de Deus. Por exemplo, 1 Coríntios 4, acabamos de ler, lá em Lucas, e está espalhado dizendo que nós somos mordomos de Deus. Bom, o universo pertence a Deus, sim ou não? Sim. Existe alguma coisa que existe que não pertence a Deus? Tudo que existe pertence a Deus. Tudo está no controle dele. O solo pertence a Deus. Quem tem que cuidar do solo? Ele é dono, mas quem tem que cuidar é o homem. Você está entendendo? É o homem que tem que cuidar do solo. Aí o homem fica reclamando das coisas que estão acontecendo. Tá certo? Aí queima, põe fogo na mata, põe lixo na rua. Tá certo? Entope os bueiros. E aí depois fica reclamando: ah, o prefeito não arruma a cidade. O prefeito. E ele todo dia joga latões e latões de lixo. E a água leva e ele reclama. Por quê? Porque ele não está administrando o solo. O solo é de Deus, mas nós temos que cuidar do solo. Os minerais e tesouros que a terra e o mar escondem também são de Deus. Está cheio de passagens aí que vocês vão ler em casa, porque eu não tenho tempo de lê-los aqui. Tudo que a terra produz pertence a Deus. Tudo que a terra produz, toda a vida animal pertence a Deus. Todos os animais pertencem a Deus, foram por eles criados. O homem, olha aqui, o homem
só podia ter direito de prosperidade sobre aquilo que ele pudesse criar. No entanto, nunca homem algum foi capaz de criar qualquer coisa. Tudo que ele pode fazer é utilizar-se das coisas que Deus criou. Diga comigo assim: o homem não tem direito de cobrar nada, porque ele não fez nada. Entendeu? Quem de vocês aí criou alguma coisa? Não, nada. Ah, pastor, mas eu crio meus frangos. Mas alguém te arrumou um franguinho para você criar. E de onde é que vem esse franguinho? Ah, pastor, mas eu crio meus leitão. Mas alguém te arrumou. Então diga comigo assim: o homem não criou nada. Tudo que ele faz é usufruir das coisas que Deus criou. E ele não reclama. Quer dizer, Deus criou, deu de graça para o homem, colocou tudo na mão do homem, e o miserável ainda o que faz é reclamar e ainda pôr defeito. Entendeu? Reclama de todo jeito. Se tinha um camarada embaixo de um pé de jabuticaba, e ele começou a olhar para cima do pé de jabuticaba, e aquele tronco de árvore forte, grosso, ele está reclamando. Onde se viu um tronco de árvore desta espessura para segurar uma jabuticaba? Essa árvore deveria ser fininha, entendeu? Aí ele olha do lado, tem um pé de melancia, e a melancia está segurada num talinho fininho. Ele fala aqui: ó como está errado. Essa árvore grossa, frondosa, esse tronco violento, era para suportar melancia. A jabuticaba era para estar aqui nesse talinho fino. E ele está reclamando. E daqui a pouco cai a jabuticaba na cabeça dele. E quando caiu, ele coçou a cabeça e pensou: se fosse uma melancia. Se fosse uma melancia. Você está entendendo? Então Deus faz tudo perfeito. Deus fez, faz e fará tudo exatamente perfeito, porque tudo que existe na vida animal, tudo que existe nos minerais, no solo, no universo, no cosmos, tudo pertence a Deus e foi criado para a glória de Deus. Levante a tua mão e diga: eu estou aqui para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Deus. Glória a Deus. O homem pertence a Deus. Aí, 13º lugar. O homem pertence a Deus. Primeiro, o homem pertence a Deus por direito de criação. Foi Deus quem nos criou. Todos nós que estamos aqui somos descendentes de um Adão. Esses dias andaram ensinando aí que diz que antes de Adão já tinha ser humano. Se Adão e Eva tinha pai e mãe. Isso é uma doideira. Só deve ser uns doidos. E a pergunta que eu faço é o seguinte: se Adão e Eva teve pai e mãe, então Adão nasceu do ventre de uma mulher para ser filho. Ora, mas a minha Bíblia diz que Deus fez ele do barro. Então tem coisa errada. E outra coisa: se já existia homem, por que Deus vai fazer Adão do barro? Sem finalidade nenhuma? Ou é para desprezar os outros que já existiam? Você está entendendo? Então, gente, muito cuidado, porque heresia é o que mais tem por aí. Então, o homem pertence a Deus, primeiro, por direito de criação. Diga: eu sou feitura das mãos de Deus. Aleluia. Segundo, o homem pertence a Deus por direito de preservação. Deus não somente nos criou, mas também nos sustenta. Oh, glória a Deus. Então nós pertencemos a Deus, primeiro, por direito de criação, e segundo, por direito de preservação. Todos os dias nós acordamos porque Deus nos deu condição de acordar. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Se ele fechar a torneirinha do gás, do oxigênio, acabou. Você vai morar na cidade do pé junto. Então nós somos filhos de Deus
porque Ele, além de nos criar, também nos sustenta. Ele, olha aqui, ó, Ele não nos abandona à própria sorte, mas cuida de nós. Jesus disse que nós valemos mais do que os passarinhos, e Ele cuida deles, quanto mais de cada um de nós. Aleluia. Se Jesus disse para os discípulos: ora, se o vosso Pai Celestial, Ele cuida das aves, que não plantam, que não trabalham, mas vosso Pai cuida, dá para elas alimentos, Ele porventura não cuidará de vocês, homens de pequena fé? Diga para o teu irmão assim: só estou aqui porque Deus tem cuidado da minha vida. Diga: porque Deus tem cuidado da minha casa. Diga: porque Deus tem cuidado do meu ministério. Diga assim: porque tudo que eu tenho está na mão dele. Quem pode aplaudir o nome de Jesus agora? Então, uma coisa interessante: o homem pertence a Deus, primeiro, por direito de criação; 2, por direito de preservação; e 3, por direito de redenção. Oh, glória a Deus! O que é isso aqui, pastor? O homem, escuta, Deus, Ele... Agora somos duas vezes do Senhor. A primeira porque Ele nos fez, e a segunda porque Ele nos comprou. Aleluia, Jesus. Ele nos fez, Deus fez o homem, mas o homem caiu no pecado. O homem se distanciou de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram, e por isso todos foram destituídos da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus veio e com seu sangue nos comprou. Aleluia. Então diga para o teu irmão assim: além de ser criado por Ele, diga comigo assim: eu fui comprado por Ele. Aleluia. Diga assim: a primeira vez Ele me fez, a segunda vez Ele me comprou. Aleluia. Oh, glória a Deus. Senso de responsabilidade para com o Senhor, senso de dependência do Senhor. Nós dependemos de Deus, gente. Nós dependemos de Deus. Escuta, Deus não depende do homem. Deus precisa do homem, mas não depende dele. Por que Deus me chamou? Porque Ele precisa de mim. Por que Deus te escolheu? Porque Ele precisa de você. Agora, Ele não depende. Se você não quiser, fica tranquilinho que Ele vai chamar outro e vai colocar no teu lugar, porque Ele não depende nem de você e nem de mim. Amém? Amém. Nós é que dependemos de Deus. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Diga comigo assim: devemos reconhecer a soberania de Deus em tudo. Oh, glória a Deus. Vamos lá, olha aqui. O presbítero sob a perspectiva bíblica e teológica. Esse material aqui eu preparei com muito carinho. Muito carinho. Isso aqui foi fruto de 6 a 7 meses estudando, pesquisando, elaborando, com muito cuidado para a gente ter um aproveitamento muito bom em nossa aula. Claro, eu quero dizer aos irmãos aqui, tudo que eu estou falando aqui, o que falamos ontem para a família, e o que estamos falando hoje aqui, escute bem, é apenas a ponta do iceberg. Tem muitas coisas para falar. O nosso tempo é resumido, e nós procuramos resumir ao máximo, mas trazer alguma coisa bem prática, numa linguagem prática e numa linguagem bem compreensível, para que todos possam ter um proveito importante. Amém? Vamos lá. O presbítero sob a perspectiva bíblica teológica. O título ou ofício presbítero, o que significa? O que significa presbítero? Significa pastor, presbítero e bispo. Esses 3 termos denotam um único cargo no Novo Testamento. O texto de Atos 20, versículos 17 ao 28, diz que os presbíteros da igreja de Éfeso foram constituídos em bispo sobre o rebanho, com a finalidade de alimentar a igreja de Deus. Temos aqui os termos presbíteros e ainda superintendente, aquele que olha de cima. Com base na Bíblia, encontramos nomes e títulos de funções que compunham a liderança do povo e da igreja. Olha lá.
A liderança dos povos antigos, da Idade Média também, era composta desses aqui, ó: sacerdotes, profetas, homens de Deus, anciãos, apóstolos, ministros, pastores, evangelistas, presbíteros, doutores e mestres, levitas e diáconos. Note aí vocês que todos esses títulos eu fiz questão de colocar textos bíblicos para você observar que lá está escrito para que você possa ler e acompanhar. Tá certo? Eu não gosto e não tenho costume de colocar alguma coisa que não tenha fundamento bíblico. Então, esses títulos aqui, eles compunham a liderança do povo e da igreja no mundo antigo. Outros títulos ou nomes são apresentados como, por exemplo, anjo da igreja, está lá em Apocalipse, dispenseiro, Paulo fala lá em Coríntios, embaixador, Pedro fala sobre isso, cooperadores de Deus, obreiro, discípulo, servo, soldado, Paulo fala a Timóteo, que nós somos soldados, e também mensageiro, e outros títulos que a Bíblia usa para ilustrar ou para mostrar aqueles que compõem a liderança do povo e da igreja. Agora veja bem, análise bíblica geral dos ministérios. Deixa eu correr que eu tenho que chegar num ponto aqui muito importante. Chamada, vocação e habilitação. Vamos ver aqui, 1 Timóteo, capítulo 4. Olha que coisa interessante aqui. Falar sobre chamada, vocação e habilitação. Isso aqui é dever do presbítero, hein? Vocês vão ver aí, daqui a pouquinho nós vamos tocar em assunto aqui, que tem uns camaradas aí que são consagrados, tem uns que sobem no monte, tomam um banho de óleo e já desce com ungido, tem outro que dorme ímpio e já acorda pastor, tem um que de dia está com a cabeça cheia de cachaça, à noite já está no culto com gravata no pescoço. Então vamos ver aqui, olha lá. Eu quero falar aqui sobre chamada, vocação e habilitação. 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos lá. Vamos ler aqui. Capítulo 4. Vem comigo. Paulo está falando a Timóteo, a quem ele chama de filho na fé. Olha o que Paulo fala para Timóteo. A responsabilidade que Paulo joga nas costas de Timóteo, sendo ele um obreiro. Vamos ver? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Aleluia. Aleluia. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo, gente. Paulo está falando: Timóteo, você tem que tomar cuidado. Você tem que ser um homem que se preocupar em pregar a palavra, em exortar, em corrigir, mas tudo dentro da palavra. É missão do presbítero, escuta, é obrigação do presbítero pregar a palavra. Ele tem que pregar.
Ele não precisa ser um eloquente, um grande filósofo, um grande... Não. Mas ele tem que ter graça. No pouco que ele falar, mas ele tem que ter graça de Deus no que fala. Amém? Amém. Isso é função do presbítero. Porque presbítero é o socorro do pastor. É aquele que está ao lado do pastor como um socorro. Pastor não está presente, o presbítero está. Você está entendendo? Então Paulo joga Timóteo falando sobre chamada, vocação e habilitação. Pega a sua apostila aí, ó. Chamada. O que é chamada? Olha que coisa interessante. Chamada é o método que Deus usa para escolher homens. Vamos repetir? Diga comigo, chamada é o método de Deus, para escolher homens. Vida em seguida a confirmação, pois Davi foi chamado e ungido rei, mas teve que esperar 15 anos para depois assumir o trono. Diga comigo assim, Deus chama, mas faz o chamado aguardar a confirmação. Aleluia. Então Deus chamou Davi, mas Davi não foi direto para o trono. Tem gente que pensa que quando Samuel ungiu ele lá com óleo, ele já foi para o trono, tirar Saul. Sai daí agora que a cadeira é minha. Não sai de Dom Couro. Não. Saul continuou no trono por mais 15 anos, até que Davi assume no tempo certo. Amém? Vamos lá. Paulo foi enviado e confirmado 14 anos depois, teve que passar pelo deserto da Arábia e passou na igreja em Antioquia ao lado de Barnabé 1 ano. Moisés esperou 40 anos. Chamado. Mas ele espera 40 anos. Moisés morreu com 120 anos. Moisés ficou estudando 40 anos no Egito. Depois ele mata o Egito e foge. Ele vai para Midian, fica em Midian e fica mais 40 anos. Aí ele volta para libertar o povo e vai para o deserto com o povo passar mais 40 anos. Sendo um homem chamado de Deus. Hoje a gente encontra os engravatadinhos. Camarada, calça curta, não sabe nada. Só sabe mal e mal o ABCD da igreja, da Bíblia, e se acha pregador. E se acha o dono da cocada azul. Se anda com o rei na barriga. Tá certo? Não obedece pastor, não comparece na igreja quando o pastor manda. Ele vive por aí se dizendo, eu sou itinerante na obra. Não passam de rebeldes, não passam de obreiros que na verdade nem chamados foram, mas são intrometidos. Diga comigo assim, existe diferença de um chamado e um intrometido. Diga graças a Deus que eu não sou intrometido. Eu estou aqui porque Deus me chamou. Aleluia! Glória a Deus. Vocação. Vamos, pastor Cleito, vocação. O que é vocação? Isso aqui tem muita gente se perdendo. Vocação é a qualificação para o ministério que vai exercer. Estará dotado para tal ofício, para tal função. Diga comigo assim, um obreiro, além de chamado, ele tem que ter vocação. Até porque Deus não vai chamar uma pessoa que não tem vocação, meu irmão. Vou falar para vocês, eu conheço bons diáconos que estragaram ele quando consagraram ele a presbítero. Eu conheço bons diáconos que estragaram ele quando consagraram a pastor. E a moda hoje é, vamos consagrar para segurar porque o dízimo dele é tanto. Essa é moda. Camarada não tem vocação para presbitério. Camarada não tem chamada para ser presbítero. Ele não tem vocação nenhuma. Ele não sabe pregar nem para ele mesmo. Quando ele vai tomar, o pastor dá uma oportunidade para ele pregar,
Os filhos dele lá atrás, eles dizem, ai, papai vai pregar. Onde está o pastor com a cabeça de botar meu pai para pregar? Por quê? Porque não tem vocação. Mas como a questão hoje é segurar, então os pastores, eles consagram muita gente que não tem vocação, acaba estragando o diácono. Ele era um excelente diácono, cuidava de tudo, atencioso. Tiraram de lá, colocaram no púlpito. Quando ele vai abrir a boca para pregar, e se o pastor falar assim, amanhã fulano vai pregar, não vem um. Amém? Então tem que ter vocação, meu irmão. Tem que ter vocação. Aleluia. Senão não funciona. Não adianta você pegar um pedreiro para colocar ele assentado numa cadeira de advogado. Não adianta você pegar um advogado e colocar ele para construir. Cada um na sua vocação. Cada um na sua chamada, cada um no dom que Deus lhe deu. Aleluia. Eu não posso sair da vocação que Deus me deu. Deus me deu vocação, eu tenho que ser fiel nessa vocação. Seja você fiel naquilo que Deus te deu. E cumpra, como disse Paulo para Timóteo, faça a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Amém? Amém. Diga comigo assim, precisamos deixar o ministério dos outros para lá. Diga assim, eu tenho que cumprir o meu ministério. Aleluia, isso é vocação. Agora, habilitação. Pastor, mas tem tudo isso? Tem chamada, vocação e habilitação. O que é habilitação? É o tal estar capacitado para exercer a função. Ele está apto, ele está preparado. Olha lá, 2 Timóteo, capítulo 2 e 15. Está aqui, ó. É o obreiro habilitado. Capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 15. Alguém quer ler para mim aí? Alguém quer ler? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Ou seja, o caráter dele é limpo, pode examinar a vida dele de fio a pavio. Falhas ele pode ter, porque ele é ser humano, mas nada que comprometa o seu caráter e o seu ministério. Então Paulo diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A obrigação do presbítero é ele conhecer a palavra, manejar a palavra. Agora, tem os presbíteros por aí, eu vou falar. Tem os presbíteros por aí, irmã Graziela, que a gente fala assim, vamos ler a palavra, irmão. Abra sua Bíblia no livro de Miqueias. O pastor acabou de ler, leu o texto inteirinho, colocou a igreja de pé, orou, já deu a oportunidade do grupo de jovens cantar, ele está procurando Miqueias ainda. E é presbítero. A igreja toda achou. Novo convertido que aceitou Jesus há 15 dias, já achou. E ele está assim, e folheia, e vem de Gênesis. E aí vai até Apocalipse, não achou. Aí ele volta de trás para frente. Entendeu? Acaba o culto, ele está procurando ainda no livro de Miqueias. Ora, que presbítero é esse? Entendeu? Isso é um presbítero ou isso é um presbicho? Ou é um pé de bicho? Amém, irmão? Amém. Glória a Deus, quem está me entendendo? Amém. Eu falei sobre vocação, habilitação e chamada. O presbítero sob a perspectiva das Assembleias de Deus no Brasil. Pastor Cleiton, isso aqui é bom. Qual é a visão das Assembleias de Deus no Brasil como presbítero? Isso aqui, se você pegar um bocado de presbítero que tem por aí, consagrado é igual pipoca no micro-ondas, 5 minutos está pronto. Se você perguntar para ele, escuta, irmão, você sabe como é considerado, ou qual é a visão, a perspectiva das Assembleias de Deus no Brasil para um presbítero? O que é que ele pode fazer, o que ele não pode?
o que é que ele tem que fazer e o que ele está proibido de fazer? Vamos ver aqui. Isso aqui eu fiz questão de procurar com muito carinho. Porque serve. Pastor, mas eu não sou presbítero. Mas você pode chegar. Aqui presbítero só tem Israel e o irmão Joel, né? São presbíteros. Ai, mas tem o Joelson. É, não, Joelson? Tem vontade de ser presbítero, Joelson? Olha lá. Tem? Tem, Luan? Não, tem. Da pessoa presbítero, Luan presbítero? Vamos ouvir hoje a palavra do presbítero Luan? Ela, presbítero irmão Jurandir. Aleluia. Vamos lá. Ó, perspectiva. Visão atual do ministério. Contextualização. Olha lá. Já vimos alguns respingos bíblicos de funções e títulos ministeriais e através deste item procuraremos trazer uma visão dos nossos dias e o sistema de organização e funcionamento da Assembleia de Deus do Brasil. Lembremos-nos que, teologicamente, as funções são distintas. Entretanto, o ministério cristão é um só, pois o correto é dizer ministro do Evangelho, pois são todos ministros, inclusive o presbítero. Amém? Diga comigo assim, o presbítero, na ótica bíblica, é um ministro. Assim, o ministério é constituído de, a Assembleia de Deus do Brasil é constituída assim, primeiro, cooperadores ou auxiliares. O que é um cooperador? É aquele que ainda não chegou a diácono. Ele coopera, ele dirige o departamento, ele lidera o departamento da música, ele ajuda a fechar a porta da igreja, fecha, abre. Isso é um cooperador, tá certo? Ele ainda não é diácono. Após o seu nível de cooperação, ele pode chegar no segundo grau, aí o diácono. Após o diácono, ele chega a presbítero. Após presbíteros, vem o evangelista. Após o evangelista, vem os pastores, e aí vem os missionários, que já são cargos locais, tá certo? Missionários são cargos locais. Ele é enviado para tal lugar fazer uma missão. Por exemplo, o irmão Israel é presbítero. Eu preciso de um missionário lá na África. Então eu posso enviá-lo como missionário. Ele vai fazer missão. Porque missionário sem missão não existe. Entendeu? Não existe missionário sem missão. Missionário é quando ele vai fazer. Hoje o que mais tem por aí é missionária. Missionária. O que você faz? Como e durmo. Só come e dorme. Missionária. Entendeu? Só bate canela o dia inteiro. Quantas almas você ganhou esse ano? Não vou falar nem do mês. Nenhuma. É missionária. Entendeu? Então, cuidado com esse negócio. A gente não pode deixar esse título ficar, entendeu? Parece que todo mundo vira missionário e missionária. Então, a partir do momento que eu enviei o irmão para a África, ele é presbítero e ele foi como missionário. Quando ele voltar da missão, concluiu a missão, ele volta a ser presbítero. Porque ele é presbítero. Amém? Amém. Ele é um presbítero. Ele foi fazer uma missão. Eu sou pastor, fui fazer uma missão, voltei, sou pastor. Eu sou evangelista, fui fazer uma missão, voltei, sou evangelista. Quando eu voltar de novo, vou como missionário de volta, pelo ministério. Não é sair fazendo missão por aí, entendeu? Eu não sei se foi aqui em Peruíbe que teve uma irmã que se pegou um ônibus e foi para fazer missão, não sei para onde, não sei se foi aqui. Mas quem enviou? Não sei. Mas se deu um irmão de uma determinada igreja aqui, ele é diácono, embarcou numa dessas daí, Cleiton. Está lá para o Amazonas. Ele e mais 4. Aí o pastor dele não sabe. Quando o pastor dele ficou sabendo, ele já estava no Amazonas. Quer dizer, chega lá o jacaré come. O culpado é o pastor. Entendeu? Ainda vem a família dizendo, mas o senhor não é o pastor da igreja? Não, o senhor cuida. Entendeu? O miserável embarca e sai. Por aí afora. Qualquer coisa que acontece, ainda vai dar dor de cabeça.
para o pastor onde ela estava afiliada ou ele não afiliado. Então, missionário só sai debaixo de autoridade pastoral. Amém? Amém. Vamos lá. Pede-se que cada qual se mantenha dentro da sua posição sem perder o brilhantismo e adorno de cada função da igreja, visto que todos são úteis na obra de Deus. Infelizmente, a ideia que se tem é que existe uma carreira que inclui os degraus. O auxiliar quer ser diácono, o diácono quer ser presbítero, o presbítero quer ser evangelista, o evangelista quer ser pastor, o pastor quer ser presidente, etc. Ninguém quer servir. Todos querem, acha-se, bom, eu não vou ficar aqui debaixo desse zinho aí não. É ele que vai ter que, entendeu? Reconhecer que eu estou acima dele. E na verdade, irmão, o que a gente esquece é que a escala, não sei se vocês viram aqui, olha lá, o diácono, olha lá, o diácono está lá em cima. Onde está o pastor? Está lá embaixo. Diga comigo assim, na obra de Deus, quanto mais se cresce, mais tem que descer. Você pensa que está subindo, você está descendo. Entendeu? Porque eu já fui diácono, hoje eu sou pastor. E como pastor, eu tenho que fazer coisas que o diácono não faz. Você está entendendo? Se o diácono não puder fazer tal serviço, eu tenho que ir lá fazer como pastor. Porque na presença de Deus, não é subindo que manda. Você sobe e você se torna servo. O próprio Jesus disse, o maior de vocês, sirva ao menor. Quem quiser ser grande, Jesus disse, seja como essa criança. Porque o maior no reino dos céus tem que ser como criança. Aleluia. Muito bem. Então, presbítero é um auxiliar no ministério pastoral. A sua função é oração, dedicação e leitura da Bíblia, manejo da palavra, obediência, deve atender às necessidades do trabalho, ir para onde foi enviado ou designado, é submisso ao ministério da palavra, deve esperar sempre as ordens do pastor, não dá informações que não seja autorizada, não deve oferecer azeite ou óleo para enfermos. Diz a Bíblia, esperar ser chamado. Está escrito lá, se alguém está doente, chame os presbíteros. Não é eu me oferecer. Mas tem um cara que já anda com um balde de azeite. Não dá tempo de ver um doente. E aí, quer que unja? Nem sabe o que a pessoa quer. Está escrito aí, não está? Na Bíblia. Se alguém está enfermo, chame os presbíteros. E ore, ungindo com óleo. A oração da fé levantará o doente, e se houver pecado, será perdoado. Pastor, o que eu vejo hoje um erro muito grande isso aí, biblicamente falando. Sim. Porque existe um ministério para que todo mundo carrega uma garrafa de azeite. Todo mundo. Hoje todo mundo tem óleo. Hoje, mulher hoje. Exatamente. É antibíblico. É antibíblico isso aí. Não tem como. Sabia que é antibíblico? É antibíblico. Unge cachorro, unge gato, unge parede de casa, unge a roda do carro. Eu não... Escuta, venha. Diga para o teu assim, estamos num seminário. É lugar de aprender. A não ser, pastor, mas apareceu aí um missionário, um homem que cuspia fogo até pela unha. E ele falou e deu óleo para todo mundo, porque a onda hoje é da óleo. Agora, quem tem Bíblia aí ou em casa? Levanta a mão. Tá, então todo mundo tem Bíblia. Procura na sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Aonde você vai encontrar, se não os presbíteros da igreja e os pastores que devem ungir o doente com óleo e ungir o doente. Você pode procurar na Bíblia inteira, você não vai encontrar a Bíblia mandando ungir mais nada. A Bíblia manda você orar. Eu oro, por exemplo,
tomei posse, comprei uma casa nova. Eu não sei quem morou lá, então eu vou na casa e oro. Senhor, a tua presença abençoa, está ungida. Ah, caiu endemoniado, já vem com óleo. Sai capeta. Já põe óleo na testa. E lambuza o diabo. Ungir demônio é a pior coisa que tem. Nunca mais sai. Porque você está consagrando o demônio ali. Não se unge demônio. Entendeu? Exatamente. Não pode, gente. Não pode. Não pode. Eu não ensino isso. Não ensino isso. Eu aprendi, sabe quando foi que eu orei pela primeira pessoa com óleo? Depois que eu era presbítero. Ah, pastor, mas eu sou diácono. Ore e coloque as mãos. Mas não unja. Porque segundo a Bíblia, está. Eu não sei se é João, pastor, me ajuda aí, ou é Tiago. Chame os presbíteros. Talvez alguém aí. Pastor, o senhor falou aí, mas não falando das Tiago 5. Eu acho que é Tiago, né? Vamos ver lá? Me ajuda aqui, vamos ver. Tiago, vamos ver. Tiago 5. Gente, ó, sabe o que Paulo disse? Ó, sabe o que é que Paulo disse? Paulo disse assim, ó, ninguém pode ir contra a verdade, senão pela verdade. Ninguém. Entendeu? Ninguém pode ir contra a verdade. Então, é Tiago, capítulo. Vamos ver aqui. 5,14. 5,14? Vamos ver aqui. Olha lá. Bom, 5 e 13. Vamos começar do 13 para entender. Ó. Está alguém entre vós aflito? Ou triste? O que a Bíblia manda dizer? Manda fazer? Orar. Você está triste? Ore. Está alguém entre vós alegre? Para fazer o quê? Cante louvor. Cantar louvor. Diga comigo assim, louvor, é fruto do coração alegre. Vou louvar, Deus me deu vitória. Miriam cantou. Tá certo? Ah, pastor, mas Paulo e Silas estavam cantando na prisão. Mas você pensa que ele estava triste? Paulo estava feliz porque ele dizia assim, ó, eu estou feliz porque eu me achei, Deus achou por bem me escolher para sofrer por ele. Isso é alegria, Paulo está dizendo. Isso é alegria. Deus, no meio de tanta gente, Deus me escolheu para mim sofrer por ele. Aí mais tarde ele disse assim, ó, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Eu tenho em mim as marcas de Cristo. Aleluia. Quem dos apóstolos teve o direito de falar isso? Está entendendo? É alegria. Vamos lá. Então, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Olha o que a Bíblia fala aí, irmão. Chame quem? Os presbíteros da Igreja. e orem sobre, Ele. ungindo com, Azeite. em nome do, Senhor. e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ainda será perdoado. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui não é teologia pastoral da igreja fulana, do ciclano, do missionário tal. Isso aqui é Bíblia. E Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não pense que a sua oração, sem você poder ungir, então você fala, já que eu não posso ungir, não vou nem orar. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Amém? Amém. Se é para ungir, chame o presbítero, chame o pastor, mas não unja, se você não for tal. É o que a Bíblia ensina. Ah, pastor, mas assim é. Irmão, triste seria se eu estivesse inventando alguma coisa para vocês. Afinal de contas, deixa eu perguntar, quem aqui está lutando para chegar no céu? Diga para o irmão, só tem um caminho. Bíblia Sagrada. Deus falou para Josué, tenha cuidado de fazer tudo quanto nesse livro está escrito. Não se aparta para a esquerda nem para a direita, mas ande prudentemente para que você seja bem sucedido. Amém, irmão? Amém. Gente do céu, já estou terminando, deixa eu correr aqui. É muita coisa para falar, meu irmão. Olha lá.
O presbítero, um auxílio. Aí, pastor Narciso. Ó, irmão Joel, olha lá. Isso aqui está cheio por aí. Umas igrejas por aí. Ó. O presbítero, ele é um auxiliar, ou ele é um fiscal, ou ele é um supervisor do pastor. O que é? O que é o presbítero? Ele é um auxiliar, ou ele é um fiscal, ou ele é um supervisor do pastor. Vamos ver? Isso aqui eu fiz questão de escrever com muito cuidado. Vamos lá. Já ficou imensamente esclarecido que o presbítero é um auxiliar. Isto é, aquele que está ao lado para servir, auxiliar, levar a carga, colocar o ombro amigo, estender a mão, subir ao carro junto. Porém, infelizmente, vou ler devagarzinho agora. Infelizmente temos visto tantos problemas e dificuldades nas igrejas e ministérios ocasionados por aqueles que se intitulam presbíteros, mas na verdade são verdadeiros fiscais, supervisores, bisbilhitadores do ministério, arengueiros, provedores de contenda, promovedores de contenda, intrigas, matadores de pastores, os quais dificultam o pastorado de todos que passam na sua igreja. Ninguém serve na cabeça dele, nenhum pastor presta, coloca-se como promotores de justiça e ainda dizem que são defensores da igreja e do povo. Está cheio por aí assim, ó. Tem assim na igreja, lá estão eles atrás. Quero ver o que ele vai fazer. O pastor disse que está tirando uma oferta hoje para construção. Eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar. Eu quero saber se é construção mesmo. A missão dele não é outra coisa na igreja. É pesquisar, é bisbilhotar. A função dele é ficar em cima. Isso não é função de presbítero. Sabia? Ah, pastor, mas o pastor que eu tenho, eu não confio nele. Então cai fora de lá. Amém? Porque se você está tão preocupado em fiscalizar, em saber e tal, de tudo, e quer saber, e está sempre desconfiado, é porque você não confia na pessoa. É, mãe? Por que a sua esposa deixa você ir trabalhar sozinha? Porque ela confia. Ou quando você vai trabalhar, você leva a velha junto. Hã? Por que, Cleide, que você deixa a sua esposa trabalhar sozinha? Porque você confia. É, mãe? Presbítero, se você não confia nos líderes que você tem, não é pecado você sair. Ah, não, porque se sair você está em pecado. Pecado é ficar discordando. Pecado é ficar desconfiando. Eu não confio, então, mas eu vou ficar porque eu tenho medo de ir para o inferno. Você vai para o inferno se você ficar desconfiando. Porque a função do presbítero é ser um auxiliar, aquele que põe a mão o ombro na carga, ajuda a carregar e por aí vai. Amém? Compete ao presbítero, é aqui que eu termino, deixa eu tomar uma aguinha que agora vai. Atribuições e deveres e direitos do presbítero. Olha lá, atribuições, deveres e... Não pense que o presbítero não tem direito não, ele tem. Só que ele tem deveres, vamos ver? Primeiro, compete ao presbítero manter a ética e o decoro eclesiástico dentro da igreja ou fora dela. 2. Assessorar o pastor ou o dirigente da congregação que pertence. 3. Estar à disposição do pastor para ser movimentado ou transferido para trabalhar em qualquer lugar, em qualquer congregação na cidade ou fora dela. 4. Conhecer as doutrinas bíblicas, declaração de fé ou cremos das Assembleias de Deus no Brasil. Isso é obrigação dele saber. 5. Dirigir congregações quando comissionado pelo pastor. 6.
pastorear os membros sobre sua responsabilidade com todas as obrigações pertinentes. 7. Visitar enfermos e afastados. Ministrar assistência espiritual e social aos necessitados. Ministrar ceia, batismo, unção, casamento, quando autorizado. Entendeu? Ou auxiliar o pastor ou dirigente. 9. Comunicar ao pastor presidente ou setorial possíveis irregularidades ou arbitrariedades cometidas pelo dirigente. Pois apesar do presbítero ser fiel ao dirigente, acima de tudo deve ser fiel ao seu presidente. Tá certo? Se ele vê alguma coisinha fora lá, ele tem que avisar o pastor. Vamos ver. 10. Assessorar, auxiliar e ajudar o pastor presidente ou dirigente da congregação. 11. Participar das reuniões de obreiros, assembleia geral, ordinária ou extraordinária, ou convocação por parte do pastor para o que for necessário. 12. Estar apto para ensinar as doutrinas básicas do Evangelho, bem como estar preparado para falar em público. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Vai estudando, filho, vai aprendendo. Eu também não sabia. Entendeu? Tem que aprender. Porque às vezes, deixa eu falar aqui, às vezes acontece o seguinte, falece alguém e o pastor não está na cidade. E aí o pastor tem que ligar para o presbítero, irmão, tem que fazer um velório. Só quero que o irmão vá lá fazer um culto fúnebre. E se for o presbítero for daqueles que... né? Eu fui no velório, Cleito. Eu fui no velório, que eu cheguei lá, o irmão estava cantando assim, ó. Fogo divino, clamamos por ti. Desce do alto, vem, desce aqui. Falei, daqui a pouco ele vai orar para Jesus batizar morto. Aí acabou isso aí. Quando ele acabou esse hino, aí ele entrou no outro rasgando. Eis que surge um povo forte, revestido de velório. Velório. Você está entendendo? Então, o presbítero, ele tem a responsabilidade de estar preparado e apto para ensinar as doutrinas bíblicas e preparado para falar em qualquer reunião que o pastor o comissionar. Amém? Representar o pastor em solenidades ou cultos, quando escalado para isso. Ministrar cerimônias diversas, embasadas na doutrina de acordo com o assunto específico. Tem presbítero que não sabe fazer batismo. Tem presbítero que não sabe fazer casamento. Tem presbítero que não sabe fazer noivado. Ah, pastor, mas como é que a gente faz? Hoje, aqui na Assembleia de Deus Paz e Vida, nós não temos aqui salas específicas para isso. Quando nós estivemos na nossa sede lá, graças a Deus nós estamos fazendo salas separadas, porque nós vamos fazer muitos trabalhos preparatórios e nós vamos treinar os nossos obreiros a fazer. Entendeu? A gente vai lá simular noivado, simular casamento, para colocar o obreiro para fazer. Por quê? O dia que precisar usar ele sabe. Entendeu? Tem que ir por aí e não se ensina. E não dá nem para cobrar do presbitério, porque o pastor mesmo não ensina. A única coisa que o pastor ensina o povo é pular e gritar e falar língua, e sai capeta, e sai demônio, e sai diabo, e só. Tá certo? Mas aguenta aí. Se Deus quiser, ano que vem nós estaremos na nossa igreja, vamos estar lá com cursos preparatórios para os nossos obreiros, não somente a parte teórica, mas também a prática. Pastor, eu fui no enterro do meu sobrinho lá no Carlinho, aí chegou lá uns irmãos lá que era da igreja lá, e aí na hora todo mundo correu. Aí eu não vou fazer, não, eu não vou, eu não. Aí, ó, Israel, sobrou para você. Eu falei, tá bom. Aí, quando acabou tudo que eu fiz, aí todo mundo veio me elogiar, até uns presbíteros de outra igreja falou, eu nunca vi assim uma. Tem que estar preparado. Você fez, poxa, foi bonito, foi legal, bem administrado. Tem que estar preparado. Aí minha irmã vinha dentro do carro e falou para mim, ó, quando eu morrer eu quero que você faça meu culto. Aí eu falei, é bom que eu faça Quando eu morrer, eu quero que você faça meu culto. Essa é boa. Essa é boa. Ó, como que ela estando morta, ela vai saber quem está fazendo culto. Vamos lá, agora, deixa eu concluir. Isso aqui compete ao presbítero, é direito do presbítero. Esses 15 itens aqui.
E esses 15 itens, para quem não sabe o que eu estou falando aqui, eles estão de conformidade com a... Me fugiu o nome agora. Não é ata da Assembleia de Deus. Com... Daqui a pouco eu lembro o nome, o título aí. É a... que rege a igreja? O estatuto. O estatuto. Ó, esses 15 itens que eu estou lendo para vocês aqui, ele está de conformidade com o estatuto das Assembleias de Deus no Brasil. A Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, ela exige isso aqui para o presbítero, sabia? O que eu estou lendo para vocês aqui. Então isso aqui não é inventar em monte, não. Isso aqui não foi, não, eu subi lá no monte, Deus me revelou para me escrever. Não, isso aqui é da Convenção Geral. Agora, vamos ver coisas que o presbítero não pode fazer. Não pode, é vedado a ele. Ó, ele não pode falar ou aceitar que fale mal do seu pastor em público, ou em púlpito, ou fora dele. Presbítero que fala mal de pastor, está mais desviado do que ele acha. Ah, mas eu não concordo com o pastor, então sai de lá. Entendeu? Mas sair falar mal dele, você não pode. Você está em pecado. 2. É proibido permitir insinuações de púlpito conspiratórias ao ministério ou à pessoa do pastor ou dirigente na congregação sob sua responsabilidade. Tem presbítero que usa da posição que ele está de dirigente para jogar a igreja contra o pastor. E já aconteceu aqui. Aqui na Sorocaba aconteceu. Entendeu? 2 vezes. 2 vezes aconteceu aqui. De a gente colocar um camarada para dirigir a igreja aqui, e quando eu ver, ele estava criando uma corja de gente para mim. Lembra? Você lembra? Entendeu? 2 vezes. Isso não pode, gente. Isso é pecado. Tá certo? Porque quer trabalhar, quer ganhar alma, quer abrir igreja, dá. Mas não cresça nas costas dos outros. Isso é rebelião. É, não é, Cleito? O Cleito saiu daqui. Foi para outro ministério. Mas não saiu daqui falando mal do ministério, não. Tanto que ele está aqui. Entendeu? Isso é obediência, isso é lealdade. Agora eu botei os camaradas aqui, seus camaradas bonzinho, tudo bonzinho. Quando eu vi, o dia que eu abri a boca para tirar o obreiro daqui, quase me mataram. Quase que eu morri. Minha esposa, a diabetes naquele dia foi para 1.600.000. Pastor, eu posso falar uma coisa? Entendeu? Posso falar? Sim. Falar? Eu vejo assim, hoje em dia, as Assembleias de Deus, a liturgia está mudando. Sim. Devido às misturas Muitas coisas de pessoas mudou. de outros ministérios que vêm, Sim. em vez de se adaptar ao sistema da Assembleia, estão trazendo para os crentes. Porque é um negócio. A Assembleia de Deus hoje, ela tem muitos ministérios diferentes. Muitos ministérios, né? Você sabe que não é liturgia que é. Exatamente. Muitos ministérios. E aí cada pastor ele tem uma visão e ele adapta da melhor forma possível. Entendeu? Agora, o que não pode é sair fora disso aqui. Não pode, por exemplo, olha lá, 3º lugar. O que o presbítero não pode fazer? Rebelar ou desobedecer às ordens do ministério. Não pode. Tem um cara por aí assim, Rebeldinho da Silva. Tá certo? O que mais não pode? Vamos lá. Propagar heresias ou dissimular erros doutrinários no púlpito ou fora dele. Não pode. Se apoderar dos bens... Se apoderar dos bens da igreja, ou desviar dízimos e ofertas da igreja. Eu tive um problemão aqui. Entendeu? O irmão que com o dízimo colocou na mão do dirigente, e o dirigente da congregação, ao invés de colocar na salva, dar à igreja, levou para casa pensando que não ia ser descoberto. Quando menos esperei, o irmão me ligando. Pastor, eu fui ver lá no nome dos dizimistas, meu nome não está lá. E aí? Ó, falar baixinho para vocês. Por baixo da apostila aqui, minha mãozinha, ó. Tá cheio por aí.
E era R$1.000, né? R$1.000. R$1.000. Dízimozinho, pequenininho. R$1.000, dá para pagar quase 2 aluguel aqui. Entendeu? Sem contar com aqueles que se apoderam dos bens da igreja. Leva, entendeu? Ele está dirigindo a igreja, é tudo dele. É tudo, ó, pastor, aqui é tudo da igreja. Quando ele sai, ele fala, estou levando essa cadeira que é minha. Estou levando aquilo lá que é meu, a bateria é minha, a guitarra é minha. Mas quando ele dirigia, ele dizia para a igreja, é tudo da igreja. Então hoje a gente aqui faz diferente. Doou. Nós temos um termo de doação. A pessoa doou, assina o termo de doação, é da igreja. Não leva nada. Lá onde eu estava, a pastora não aceitava nada emprestado. Mas exatamente. Só, eu nunca, se quiser trazer, doar para a igreja, Tá. emprestado, não. Ah, eu vou deixar aqui. Não. Depois, ixi, pepino. Vamos lá. Ó, 6. Oprimir os crentes sob sua responsabilidade com ameaças e interpretações bíblicas forçadas. 7. Usar o púlpito para descarregar seus problemas pessoais. Camarada vem bravo com a mulher de casa, levou umas pauladas na cabeça lá. Aí o pastor dá uma oportunidade para ele aqui, ele descarrega. Entendeu? Tudo que ele queria falar para a mulher, ele fala na igreja. Você não vai lá, ele queria falar para a mulher, mas se falar lá, o corpo come, apanha. Você não vai lá, toma vergonha na cara, quer falar para a mulher, mas se ele falar lá, o couro come. Entendeu? O patrão deu uma comida nele legal, pegou ele de jeito lá no trabalho, arrancou o couro, ele saiu vertendo azeite do patrão, foi para a igreja, quer descarregar raiva na igreja. Está com raiva, meu filho? Entendeu? Vai pescar. Não, vai orar. Né? Se está nervoso, vai pescar, não vai orar. Tá bom? Amém? Tá cheio por aí, tá ou não tá? Tem uns camaradas que vêm pregar, descarrega. Ó, usar o púlpito para desacatar os crentes, ou espancar com palavras pejorativas, mesmo que tais palavras estejam contidas na Bíblia. Ele pega um texto isolado lá para querer. Normalmente, ele já sabe. Fala, hoje eu pego o Joedson. Tomara que se ele vir, eu cato ele hoje. Por quê? Ele já está com a palavra preparada. Não foi Deus, não foi ninguém, nada que mandou ele. Ele já está prontinho para te pegar. Entendeu? E ele está escrito aqui, varão, ó, está escrito. O objetivo é desacatar. Tá certo? Vamos lá. 9. Usar seu dom ministerial para se aproveitar das pessoas financeiramente ou intimamente e ainda traficar influência ministerial. Isso aqui está cheio. Usa o dom que tem para lesar os outros. Tudo que ele faz na igreja é visando o bolso dele, sabia? Está cheio por aí. Tudo que ele faz. Eu participei de uma reunião uma certa vez, onde o tema era uma campanha que estava sendo feita para a construção da igreja. Então cada um de nós, eu era pastor também, nós tínhamos que atingir um alvo, um limite. Eu não lembro o valor que eu precisava de arrumar, eu era dirigente de uma congregação. E eu lembro que um determinado obreiro, que dirigia a congregação também, ele tinha um pouco mais dificuldade para falar, porque cada um tem uma condição de falar, de se expressar. E o irmão fala assim, eu lembro que ele disse assim, na reunião, ele falou, pastor, eu não sei como é que eu vou fazer para pedir, porque eu não sei pedir. Tocar nesse assunto de dinheiro assim na igreja, entendeu? Às vezes a pessoa tem a dificuldade de entrar em determinado assunto. Aí eu lembro que tinha um pastor na reunião. Sabe o que ele falou? Ele olhou para o irmão e falou assim, irmão, eu vou falar para você, irmão. Para mim pedir dinheiro da igreja e tirar dinheiro do povo, eu não preciso falar nada. Eu só chego dentro com cara de choro. Eu faço cara de choro, o povo já fica com dó de mais trazer. Eu esperei acabar a reunião e chamei ele no canto. Falei, para mim você é um safado.
Para mim você é um bandido de igreja. Ficou com raiva de mim terrível. Depois, mais tarde, ele se acertou. Entendeu? Falei, para mim você é um bandido, você é um rato de igreja. Que negócio que é esse que você vai para a igreja, um cara de choro, porque você quer tirar dinheiro do povo? Não é melhor você ser homem e contar a necessidade da igreja? Conte o que está se passando, entendeu? Se o povo trouxer, amém. Se não trouxer, vai fazer o quê? Você vai oprimir o povo? Agora você fica lá contando historinha que nem verdade é. Eu conheço os camaradas que faz drama. Ô irmão, olha, meu Deus do céu, o carro atropelou meu filho quase morreu e está precisando de antibiótico. O filho está estudando com saúde. E o miserável mentindo para a noiva de Jesus. Entendeu? Perante o povo, para lesar o povo. E está cheio de gente desse tipo, tem um monte de camarada contando testemunho que não aconteceu na vida dele. E se aconteceu, foi 5% do que ele falou. Ele estica o testemunho para sensibilizar o povo. Levante a tua mão nesta noite. Diga comigo assim, esse seminário. Esse seminário. É um seminário simples. Mas é objetivo. Mas é claro. E é verdadeiro. Diga comigo assim, aqui dentro. Não fica nada escondido. Porque a palavra de Deus em primeiro lugar. E o nome de Jesus ser glorificado. Quem pode aplaudir o nome do Senhor. Amém? Amém. São direitos dos presbíteros, estou terminando. Ser respeitado, o presbítero tem que ser respeitado. É direito dele. E considerado pelos crentes, bem como pelo seu pastor. O presbítero, diga comigo, o presbítero é um homem que tem que ser considerado, respeitado pela igreja e pelo pastor. Tem pastor que não respeita presbítero. Tem igreja que não respeita presbítero. Se o presbítero já tem uma idade, sim, o pastor manda pregar. Tem crente que fala assim, colocou aquele velho lá para pregar. Não é velho não, é presbítero. Ele é um homem de Deus. Está lá porque Deus chamou. Amém? Amém. O que mais? Ser honrado e considerado pelo pastor presidente diante dos crentes e dos obreiros. Tá certo? O pastor tem que considerar o presbítero na frente dos outros. Não ser repreendido na presença dos crentes. A menos que tenha pregado ou ensinado heresia. Pastor não pode dar bronca em presbítero na frente dos membros. Tem que ser ou pessoalmente ou numa reunião de obreiros. Porque presbítero não pode ser rebaixado na frente do povo. A não ser, como está escrito aqui, que eu escrevi aqui, que está ensinando heresia. Então, pastor, opa, agora irmão, vem cá. Cuidado, isso daí está errado. E deve ser corrigido na hora. Ser ordenado ao ministério pastoral, desde que tenha vocações e capacidade para o cargo que aspira. Considerações finais. Concluímos, pois, que o obreiro e a sua mordomia como presbítero é o ministro servo de Deus, administrando a pérola e joia de grande valor, com dedicação, humildade, coragem, prudência, entusiasmo, contentamento, e sempre pensando em ajudar e não dificultar. Diga comigo assim, presbítero. Diga de novo, presbítero. Uma dádiva de Deus em forma de homem. Diga de novo, presbítero. É um presente de Deus em forma humana. Quem pode aplaudir o nome de Jesus? Deus abençoe. Deus abençoe, meus amados. Em nome de Jesus, tá bom? Aleluia.